bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se você está aqui pela primeira vez, é um prazer. Se não é inscrito no canal, eu peço a gentileza que você faça a sua inscrição, nos ajude na propagação dessa mensagem, né? A câmera. Bem, você também pode comentar, principalmente deixar o seu joinha, ou até mesmo o seu dislike, se não gostar. Também pode utilizar material do nosso canal, sem nenhum problema. Tem uma questão aqui de direitos autorais. Bem, o que é que nós vamos falar hoje? Estão vendo aqui na nosso aqui no vídeo, falar um pouquinho sobre segurança pública. Segurança pública que tem sido um calo, um verdadeiro tormento para o brasileiro. Inclusive, muitos brasileiros deixam o Brasil, destinam a outros países mais tranquilos, com índices criminais bem reduzidos, justamente em razão dessa problemática que nós, infelizmente, enfrentamos no Brasil e que, por incrível que pareça, as nossas autoridades, elas tratam o tema segurança pública com um viés ideológico, né? Então, é algo realmente preocupante, porque, entre outras coisas, inclusive já falamos aqui no canal, técnicos, aqueles que operam diretamente segurança pública, são, na maioria das vezes, a grande maioria das vezes, é uma verdade, infelizmente, desconsiderados e não são ouvidos nem consultados quando políticas públicas ou decisões judiciais são implementadas a fim de interferir diretamente nessa área tão sensível que é a questão da segurança da nossa população. Dito isso, hoje nós queremos trazer para vocês uma matéria que circula na grande mídia, onde traficantes no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, mais precisamente, estão fazendo uso de um equipamento, o drone, e, através desse equipamento, eles estão lançando artefatos explosivos contra rivais. Bem, nós sabemos que o crime ele vai avançando à medida que o Estado ele demonstra a incapacidade de fazer frente e combatê-lo. E esse combate ele não necessariamente está relacionado à falta de vontade das instituições policiais de atuarem e fazerem, né, diretamente esse enfrentamento ao crime. Na verdade, nós temos no Brasil algo que eu diria até gênero, né, algo diferente, algo totalmente enviesado, que é tratar o criminoso como vítima e a vítima como sendo o culpado na história. Então, essa visão, ela tem prejudicado em muito as ações na área da segurança pública, porque nós temos índices criminais elevadíssimos associados a fatores de violência, né, também muito altos. Então, assim, não basta só a existência do crime em si, mas também, atrelado ao crime, nós temos o fator violência, né? Então, como no Brasil esses dois parâmetros, criminalidade e violência, eles andam sempre em uma onda ascendente, notadamente, os criminosos vão ganhando terreno e avançando cada vez mais sobre o território nacional. E aí, o que antes era restrito aos grandes centros, às áreas periféricas, aos morros cariocas, às favelas, nas mais diferentes capitais do nosso Brasil, foi ganhando um corpo, uma estrutura industrial, e hoje, em praticamente todos os municípios do Brasil, nós temos a presença de células, de embriões de organizações, com as devidas aspas, criminosas. Então, tudo isso é preocupante. E cada vez mais, ao passar do tempo, eles foram evoluindo na sua metodologia de fazer o crime. Então, o que antes era algo, vamos dizer assim,
não tão profissionalizado, hoje você já tem uma estrutura, uma hierarquia, de forma que você consegue demandar ordens no nível hierárquico até chegar no plano de execução. E tudo isso foi possível porque o Estado brasileiro, ao longo das últimas décadas, dos últimos anos, ele adotou uma política para a área da segurança pública de restrição à ação policial e implementação de o que eles chamam de política de desencarcerar. Ou seja, é mais importante, na prática, tá certo? Dentro de uma visão do Estado brasileiro hoje, transformar o criminoso em alguém potencialmente livre do que propriamente combater as suas ações, os seus delitos, e impor-lhe uma pena onde ele tenha que cumpri-la na sua integralidade e mesmo, tá certo? Enquanto cumpre essa pena, produzir algo para a sociedade como uma forma de compensação. Ou seja, a nossa legislação ela não permite, tá certo, que esse apenado, que esse condenado pela justiça, por exemplo, possa trabalhar, tá certo? A não ser que ele seja voluntário para fazê-lo. Ou seja, o indivíduo preso, que não está disposto a trabalhar, ele apenas gera despesa para o contribuinte. Então, veja que nós temos no Brasil algo muito, mas muito complexo e que só dificulta toda e qualquer ação na área da segurança pública. Nós estamos falando aqui da perspectiva de alguém que foi condenado pela justiça, alguém que sabidamente é um criminoso, ele não esconde isso, as suas ações, elas manifestam todos os seus atos como algo que, quanto mais revela a sua intenção da prática criminal, né, e ele, ao ser condenado na esfera judicial, não tem obrigação nenhuma de gerar qualquer compensação para a população, que, por sua vez, tem a obrigação de contribuir com os impostos para que ele seja mantido ali sob a proteção estatal, com direitos e garantias assegurados pela nossa legislação. Dito isso, o que é que nós temos gerado para a população como um todo? A insegurança. A insegurança onde a população, por exemplo, tem medo de estar numa calçada, conversando com o vizinho, de repente ser surpreendido por marginais para terem bens subtraídos ou até mesmo sofrerem dano à integridade física. Isso, em alguns casos, levando até a morte das vítimas. Tudo isso, ao longo do tempo, foi uma escala ascendente de maneira geométrica, ou seja, a cada ano, a cada novo período de 10 anos, se nós formos pegar, nós temos uma escala realmente muito assustadora. Ou seja, chegamos a índices, por exemplo, de homicídio e conflito, de guerra, que isso, inclusive, superam alguns conflitos, algumas guerras, os índices de homicídio no nosso país. Então, toda essa gama de coisas, toda essa situação que foi se alargando ao longo dos anos, proporcionou não ao cidadão e não e sim, né, aos criminosos um poder de ação, um poder de estratégia, um poder bélico e de infiltração em diferentes ramos ou áreas da sociedade. Ou seja, o traficante, que antes era praticamente um indivíduo agindo sozinho, ele começa a se organizar em grupo, ele começa a aplicar técnicas e estratégias comerciais em escala industrial, de maneira que ele consegue articular essa indústria criminal em uma situação hoje atual e conseguir burlar toda a estrutura de segurança pública e fazer com que
por exemplo, o tráfico de drogas, que é um dos grandes males, não só do Brasil, mas do mundo, ele consiga, por exemplo, mandar cargas de entorpecentes para outros países através de uma adaptação ou da instalação de, dessas cargas em cascos de navios. Há poucos dias nós vimos que a polícia conseguiu interceptar uma operação dessas, prender mergulhadores que estavam trabalhando para o tráfico de drogas e soldando nos cascos dos navios quantidades de entorpecentes que daí iam ao destino estabelecido por eles. Então, toda essa estrutura ao longo dos anos ela vai sendo fortalecida por ninguém menos, ninguém mais do que o próprio Estado brasileiro. Então, o Brasil, ou seja, a organização estatal no Brasil, e quando nós temos organização estatal, entendam, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, ONGs, ONGs que se dizem defensora de direitos humanos, mas esquecem totalmente as vítimas, esse conjunto de entidades estatais talvez sem a intenção de fazê-lo, eles produziram, na verdade, todo esse amontoado de coisas destruidoras que nós enfrentamos hoje. Então, por que eu falo isso? E falo sem nenhum receio, sem aqui querer atingir quem quer que seja, ou quem seja integrante de qualquer instituição dessas. Porque nós lidamos com isso há mais de 20 anos nas ruas. Com o passar dos anos, nós só tivemos um escalonamento do que antes era restrito aos grandes centros, como Rio e São Paulo, por exemplo, e seu entorno metropolitano, para as capitais que antes eram capitais tranquilas, mesmo tendo, claro, como nunca deixou de ter, ocorrências criminais. Mas você conseguia identificar os indivíduos, você praticamente tinha o nome daquele indivíduo. Então não existia essa organização como nós temos hoje, dos ditos bandos ou facções, como queiram chamar, com nomenclaturas específicas. Não. O que você tinha antes, por exemplo, em uma capital como Natal? Você tinha indivíduos que você identificava, fulaninho de tal, do bairro X, tá certo? E Joãozinho, Chiquinho, do bairro Y. Então, você conseguia identificar por nomes. À medida que você perde essa identificação por indivíduo e ela passa a ser por organização, então você não consegue mais saber quem é quem. Ou seja, os indivíduos passam por um processo de batismo, como eles chamam, ou de incorporação a essas facções criminosas, e eles se identificam com elas, eles defendem agora a bandeira, vou chamar assim de bandeira ideológica do crime dessas facções. Esses indivíduos não são indivíduos comuns, não é aquele criminoso comum, que, por exemplo, ele respeitaria um templo religioso, passando em frente a uma igreja, em frente a qualquer evento de cunho religioso, ele respeitaria. Ele não se daria o trabalho, por exemplo, de arrombar uma igreja para roubar da igreja o som, ou um equipamento, um instrumento musical que estivesse lá da igreja, ou mesmo vandalizar. A partir de agora, você tem indivíduos que são cooptados pelas facções e tem que demonstrar serviço para essa facção. Então, ele é capaz de fazer qualquer coisa, porque foi demandada uma ordem para ele, que ele tem que cumprir uma missão para provar que ele está disposto a atender às determinações que vão ser emanadas de um comando superior para vou chamar aqui assim, de soldados do crime. Então, esses indivíduos, por exemplo, eles são capazes de fazer qualquer coisa para provar para as suas lideranças que eles realmente estão dispostos a pertencer àquele grupo. Então, tudo isso vai acontecendo ao longo dos tempos e nenhuma atitude mais concreta é tomada pelo governo brasileiro. Pelo governo brasileiro, entendam,
toda a estrutura governamental. Nesse contexto, você tem as instituições policiais. E mesmo os seus membros, na sua grande maioria, discordando das políticas públicas para a área da segurança, se veem obrigados, por uma questão de função, a cumprir essas determinações. Então, todo esse arranjo que nós temos, ele vai justamente culminar nessa situação que nós temos hoje na segurança pública no Brasil. Dito isso, feito esse resumão aqui para vocês, nós só podemos entender o que se passa hoje no Brasil como um verdadeiro descaso. Ou seja, tudo aquilo que foi formulado ao longo dos últimos tempos na área da segurança pública não teve eficácia e resultados concretos que pudessem oferecer à população, que é aquela que recebe os serviços na área da segurança pública, a tranquilidade de estarem seguras nas suas residências, estarem seguras nas ruas, estarem seguras em um local de lazer, no seu local de trabalho e etc. Por quê? Aí entra algo que eu particularmente, tenho uma posição totalmente contrária e eu diria até inaceitável. Eu não aceito essa ideia de que nós produzimos sensação de segurança, perdão. As instituições policiais, elas são obrigadas, e essa é a missão institucional de cada instituição de segurança pública, produzir segurança. Certo? Então, nenhuma instituição de segurança pública, na minha visão, ela produz sensação de segurança. Por quê? Quando criou-se e normalizou-se a ideia de que as instituições de segurança pública deveriam produzir sensação de segurança, então foi uma forma, uma maneira da classe gestora política de transmitir uma mensagem à comunidade, à sociedade, de que ela não deveria se preocupar, porque medidas estavam sendo tomadas para garantir a segurança. E daí surge essa famigerada expressão que é: estamos produzindo sensação de segurança. Ora, essa expressão, em outras palavras, ela não quer dizer outra coisa senão: nós estamos te enganando. Você pensa que está seguro porque nós estamos fingindo que estamos produzindo segurança para você. Em linhas gerais, eu gostaria que você, cidadão, entendesse isso. Então, as instituições de segurança pública tiveram suas ações limitadas por N fatores. A partir de 88, vamos ter esse contexto aí, o que nós temos é uma visão mais humana, isso aqui nós entendemos como sendo importante, porém, essa visão de humanização, ela não atinge os agentes de segurança pública e somente ela é voltada para os infratores da lei. Então, veja que nós temos um contexto muito complicado. Nós temos aqui duas situações extremas, opostas, literalmente, onde você tem, de um lado, os agentes de segurança pública, que são desconsiderados nesse contexto de humanização, e do outro você tem os infratores da lei, que são elevados a um patamar muito superior em relação a quem? Aos cidadãos e aos agentes da segurança pública no Brasil. Então, todo esse contexto alinhado, somado a muitos outros, evidentemente, como falta de infraestrutura nas comunidades mais afastadas dos grandes centros ou dos centros das grandes cidades, saneamento básico, educação deficitária, saúde em precárias condições, assistência social inexistente, pessoas morando em locais de altíssimo risco e totalmente abandonadas pelo poder público. Tudo isso, certo? Somado com esse arrazoado que nós já fizemos aqui para vocês, vai levar o Brasil a ter índices criminais e de violência estratosféricos. E hoje, de maneira literal, o crime no Brasil chega aos ares. Veja só, nós estamos falando agora de que
O que antes estava restrito inicialmente a indivíduos passou a ser a organizações. A engrenagem muito mais complexa. E essa engrenagem, como ela ficou à vontade para trabalhar, ela não foi impedida de funcionar como deveria ser, hoje ela chega aos ares. Aos ares de maneira literal. Não estão usando helicóptero, não estão usando aviões, mas estão usando um equipamento da atualidade, que são os drones. Então, veja a que pontos nós chegamos. Hoje, nós estamos vendo imagens, como eu vou reproduzir aqui para vocês, de traficantes utilizando esses equipamentos contra outros traficantes. Mas nada, absolutamente nada, é isso aí isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Absolutamente nada impede que os traficantes comecem a utilizar esses mesmos equipamentos que hoje, de maneira improvisada, estão transportando artefatos explosivos, mas que daqui a alguns dias poderão estar transportando de maneira mais aprimorada, mais profissional, contra instituições policiais, contra viaturas de polícia, contra autoridades, enfim. O que nós temos é um avanço, tá certo, cada vez maior da ação criminosa. Um detalhe muito importante no que diz respeito ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, houve uma ação, uma decisão judicial do ministro Edson Fachin para que as operações policiais elas fossem mitigadas, ou seja, um verdadeiro absurdo, porque é como se as ações policiais estivessem causando mal à população. Nós sabemos que são regiões dominadas por criminosos. Então, desde que essas ações elas foram mitigadas, elas foram proibidas, elas foram ainda mais controladas, e aqui nós não estamos defendendo descontrole da operação policial, mas houve um aumento de liberdade para os criminosos nessas áreas que eles já ocupavam há muito tempo. Então, nós estamos vendo tudo isso é reflexo de decisões totalmente equivocadas do Executivo, Legislativo, Judiciário e autarquias como Ministério Público, Defensoria Pública e ONGs em relação a toda essa complexidade que é a segurança pública. Então, o que nós defendemos, na verdade, é que as instituições aliadas e totalmente, vamos dizer assim, integradas com a sociedade possam, de maneira conjunta, produzir realmente algo benéfico em relação à segurança pública. Mas eu vou reproduzir aqui o vídeo para vocês e eu gostaria de chamar a atenção justamente porque é algo que nos preocupa. Veja, se vocês observarem esse círculo, deixa eu ver aqui embaixo, né? Câmera ao contrário. Ó, tem um círculo, e o que nós estamos vendo aqui é o lançamento de um artefato explosivo, tá certo? Contra traficantes rivais na cidade do Rio de Janeiro. Observe que eles vão soltar o artefato, certo? Em direção aos seus opositores. Viu aí? Então, deixa eu só voltar aqui o vídeo. Então, observe aí, ó. Está balançando e vai ser lançado. Ó. De maneira bem improvisada, mas funcionou. Funcionou. No canto do vídeo aqui, você pode ver, pronto, aqui uma moradora que encontrou no seu quintal, né, um dos drones, tá certo, que estavam lançando esses artefatos explosivos. Caiu justamente no quintal dessa moradora aí, de uma das comunidades lá do Rio de Janeiro, que estava sendo aí alvo de uma ação criminosa. Então, isso é extremamente delicado, extremamente preocupante, tá certo? Porque essas ações, elas podem evoluir. Segundo informações, um equipamento desse chega a custar, um drone, com essa capacidade de autonomia e capacidade de carga, chega a custar em torno aí de 25 mil reais. Então, veja
a que ponto nós chegamos no Brasil em relação à ação dos criminosos. Então, tudo isso tem que ser considerado, tá certo? Tem que ser repensado, mas toda a estrutura de combate ao crime no Brasil. Nós não podemos continuar pensando segurança pública de maneira, vamos dizer assim, onde o foco não seja o cidadão. O foco tem que ser sempre o cidadão, porque o cidadão está do lado indefeso. Nós precisamos fortalecer ainda mais as instituições policiais, aumentando sua capacidade operacional, sua capacidade de fazer com que ela possa atender realmente às necessidades da população, mas somente a polícia não vai fazer isso. Então, o Estado precisa chegar com ação policial, precisa chegar com infraestrutura, precisa chegar com assistência social, melhoria das condições de vida daquela população e até retirar quando aquela população esteja exposta a locais de altíssimo risco, como as encostas, os morros, locais que a qualquer momento podem causar um desastre, uma tragédia para aquelas pessoas que ali residem. Então, assim, vejam, nós hoje vivenciamos a ação dos traficantes realmente da terra ao ar. Ou seja, os traficantes hoje estão começando, isso é uma coisa embrionária, e que se não for uma medida eficaz, que eu acredito que não será nesse momento, porque nós não vemos nenhuma ação por parte das autoridades nesse sentido, combater ainda mais essa modalidade, nós poderemos ter uma evolução disso aí e começar a chegar a equipamento mais moderno, equipamento realmente de guerra, como acontece na Ucrânia, na guerra da Rússia na Ucrânia, contra a Ucrânia, onde drones sistematicamente são utilizados para lançar artefatos explosivos contra tropas. Então, se você for na internet, você vai ver inúmeros, mas inúmeros vídeos de soldados sendo atingidos por drones que lançam granadas e neutralizam aquelas tropas. Então, assim, a que ponto nós estamos na segurança pública no Brasil? Lembrando, hoje tudo é muito mais fácil e mais rápido de ser copiado. Não há dificuldade alguma dessa informação chegar, desse conhecimento ser passado. Então, o que nós precisamos é ainda mais pensar a segurança pública do ponto de vista do cidadão pagador de imposto. É essa população que está exposta. Foi essa senhora que teve o seu quintal atingido por um equipamento que transportava um artefato explosivo. E a gente vai olhar para isso e simplesmente ignorar? E vamos olhar para essa situação e pensar que isso é uma coisa que não vai nos atingir? Muito pelo contrário. Se está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, nada impede desse mesmo modo chegar em outras localidades do Brasil. Nós temos um país continental com dimensões gigantes, uma fronteira enorme. Então, tudo pode acontecer. Então, fica aqui essa reflexão. Se você gostou desse conteúdo, repasse essa informação. Nós estamos aqui tentando trabalhar ainda mais a ideia da gente pensar o Brasil. Por isso que vamos conversar, né? Conversar sobre o Brasil, conversar sobre a realidade do nosso país, o que realmente está fazendo, ou o que poderá fazer a diferença na nossa vida enquanto cidadão. Então é isso. Forte abraço, espero ter atingido o objetivo aqui no vídeo e que essa situação ela não evolua. Isso é o que nós desejamos. Mas precisamos ser de reflexão e entendermos que a cada eleição que nós vivenciamos e damos o voto a pessoas que não defendem os ideais que você tem, e você simplesmente vota em uma pessoa que defende ideais totalmente diversos dos seus, você está fomentando a continuidade desse caos na segurança pública. Então, faça uma reflexão.
Eu sei que a eleição de 2024 agora é uma eleição municipal, mas é uma eleição muito importante, porque são as eleições municipais que servirão de lastro, de base para as eleições de 2026, onde nós vamos escolher 2 senadores da República e dois senadores da República por estado, e aí, de acordo com o tamanho do estado, vários deputados federais. Então, é preciso que nós possamos entender isso, porque existem deputados eleitos que defendem, por exemplo, a liberação das drogas. E aí, se você vota em um vereador que apoia esse deputado, ele vai fazer campanha para ele em 2026. Então, pense muito bem na hora de você votar agora em 2024, porque é essa eleição que serve de base, de lastro, para a eleição de 2026, onde você vai ter a oportunidade de votar em 2 senadores da República e, naturalmente, vai escolher um deputado federal, mas tem estado, por exemplo, como São Paulo, que são 70 deputados federais. Então, que nós devemos pensar, refletir muito bem na hora de dar nosso voto. É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo encontro aqui no canal Acciona Brasil, um canal a serviço da verdade, onde nós costumamos dizer aqui, incentivamos ao exercício pleno da cidadania. Forte abraço, fiquem todos com Deus e que dias melhores venham para o nosso país.